fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Louvado seja Deus. O tema é fogo no altar. Amém? Deus estava trazendo o povo lá do Egito, estava tirando o povo do Egito de um lugar de servidão, estava conduzindo através de Moisés, e ele pede para Moisés construir o tabernáculo, porque ele queria habitar no meio do povo, que ele estava tirando da escravidão para levar a terra que ele havia prometido a Abraão ainda. E ele escolheu o tabernáculo com a intenção de ter um relacionamento com aquele povo que estava na escravidão. Ele queria se relacionar, ele queria estar com aquele povo continuamente. E ele pede, Deus é um Deus de detalhe, ele deu detalhe de como ele queria o tabernáculo. E foi construído com as orientações deles. E a gente pode ver aqui os detalhes que Deus está dando na lei do holocausto. Minuciosamente ele está ensinando como é que ele queria as coisas, porque Deus é perfeito. E tudo para ele tem que ser de forma perfeita. E aquele povo experimentou algo extraordinário, de ver Deus fazendo maravilhas na vida deles o tempo todo. Eles viram ali o sobrenatural de Deus, ali eles conheceram Deus de perto, de ouvir a voz de Deus, de ver a nuvem conduzindo, ver o fogo ali no meio deles conduzindo, uma hora era o fogo, outra era a nuvem, Deus se manifestando. E Deus só queria uma coisa, obediência. Era a única coisa que ele queria daquele povo. E ele foi ensinando aquele povo, através dos mandamentos, através dos princípios, ele foi orientando em tudo como aquele povo tinha que ser conduzido, porque ele queria um povo especial. Ele queria que lá para onde ele estava conduzindo o povo fosse um lugar totalmente santo. Aquele povo, orientado do jeito que estava, não era para estar pecando, mas eles sempre pecavam, sempre estavam errando. Igual hoje, Deus está nos orientando sempre. Quando nós encontramos o Senhor, quando Ele nos tirou do lamaçal de pecado e nos deu uma nova vida, nós tínhamos que deixar tudo para trás e nos revestimos de um novo homem. Mas vira e mexe, nós estamos pecando, nós estamos desagradando Deus. E aqui nessa orientação ele fala que o sacerdote, o holocausto será queimado sobre o altar toda noite pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. Se aquele fogo fosse apagado, queria dizer que Deus não estava recebendo aquilo. Por isso o fogo da presença de Deus tinha que ser mantido ali. O sacerdote só tinha que fazer uma coisa: colocar a lenha, tirar as cinzas. Todo dia ele tinha que fazer isso, remover a cinza e alimentar aquele fogo continuamente. Então o papel do sacerdote aqui era esse. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Porque o sacerdote tinha que estar ali, só tinha aquele comando. Lenha, tira a cinza. Coloca a lenha, tira a cinza. A cinza na nossa vida são coisas que desagradam a Deus. Quando tem cinza na nossa vida, Deus não está conosco, Deus não está no nosso meio. Amém? Porque a cinza é o pecado. Então ali, a orientação era essa, o sacerdote ficar continuamente ali, fazendo aquele trabalho. E tinha detalhes que ele tinha que seguir. Amados, tinha que estar tão puro aquele lugar, mas tão puro que ele tinha que varrer, escacadear tudo que tinha ali, tirar para poder o fogo aumentar. Simples assim. E na nossa vida, como é que está o nosso altar? Nosso altar está limpo,
Temos tirado as cinzas do nosso altar? Como é que nós estamos buscando Deus? Estamos pela metade, estamos em cima do muro, ou estamos ali com a vida no altar, colocando lenha todo dia, orando, buscando, alimentando a nossa alma e não a nossa carne? Devemos alimentar esse fogo contínuo do Espírito Santo em nossa vida. Na nossa juventude é muito complicado. É muito complicado. A maioria, eu diria que 80% quando as pessoas se desviam é na mocidade. É na mocidade. Porque o mundo oferece muitas coisas. Hoje, as nossas igrejas, elas têm o discipulador, têm as células que acompanham, orientam os jovens. Porque os jovens eles estão cheios de hormônio, estão cheios de coisas novas, estão descobrindo o mundo ainda. Então tudo é novidade, então é muito fácil o jovem acender fogo estranho no altar. É muito fácil. E o jovem hoje, mais do que nunca, o jovem tem que andar em santidade. Aleluia. Tirando as cinzas, removendo as cinzas, todo santo dia e alimentando o altar, que é o nosso coração. Como é que está o nosso coração? A Bíblia fala lá no livro de Êxodo, que não foi Êxodo, é Nadab e Abiú, né? Filhos de Arão puseram fogo estranho no altar. E dá outra referência bíblica. Eles colocaram fogo estranho no altar. Que fogo estranho nós estamos trazendo para o nosso altar? Deus quer que nós tenhamos uma vida de busca constante, de manhã, de tarde, à noite, nos consertando com Ele. A gente tem que se reconciliar com Deus todos os dias, porque o mundo nos envolve, principalmente o jovem quando vai para a universidade. Todos nós passamos por isso. Quando chegamos na universidade, nós vamos conviver com pessoas de todo tipo. E se nós não estivermos firmes ali, alimentando o Espírito Santo de Deus dentro de nós, para nós sermos referências, e não sermos engolidos e fazer aquilo que o povo do mundo está fazendo, a gente vai se perder. E nós temos que levar a luz, nós temos que levar aquilo que nós experimentamos com Deus para aquelas pessoas e não deixar o mundo vir envolver. Amém? Os meus filhos, eu tenho um filho do ventre e outro de criação. O meu filho do ventre se desviou com 18 anos mais ou menos. Foi menino criado na igreja, cresceu ouvindo a palavra, mas quando chegou um momento ele foi experimentar o mundo. Amados, não tentem experimentar o mundo, porque Deus é Deus de amor, mas também Ele é justiça. Aqui na Nadab e Abiú, eles colocaram fogo estranho e foram fulminados. Nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos acompanhando. Amém? Todo mundo? Amém. Todo mundo está lendo a Bíblia, né? Amém. Nós estamos diariamente lendo a Bíblia. Então, foi fogo estranho, Deus foi lá e mandou fogo neles, foram fulminados. Nós costumamos vir e mexe acender fogo estranho. Eu estou falando para uma juventude, nem todos conhecem meu testemunho, né? Eu sempre dei meu testemunho, que eu prometi a Deus, onde passasse, eu dar meu testemunho. Eu também acendi fogo estranho na minha juventude. Quem não conhece a minha história vai conhecer hoje, tem muitos jovens. Eu vim de uma família sacerdotal, família que Deus tinha planos para todos nós, eu muito jovem. Também fui experimentar o mundo. Como eu estava falando no início, eu era de um ministério que eu não tinha discipulador,
não tinha acompanhamento pastoral. Hoje é mais fácil, nós temos discipuladores, nós temos líderes, nós temos pastores que visitam, que orientam. Eu vivo acompanhando ali o nosso apóstolo Ives, conduzindo os jovens, eu acho lindo. Eu não tive isso na minha mocidade, eu não tive. E apesar de eu nascer num lar cristão, todo domingo estar na igreja, eu também participava de coisas do mundo. E Deus, Ele deixa, você vai, tu achar, Deus não está se importando, Ele não está vendo, não vai acontecer nada. Mas Deus, Ele não perde o foco de nós. Ele não perde a direção da nossa vida. Tudo que nós fazemos, Deus está contemplando. E ali o mundo foi envolvendo, porque não tinha fogo no meu altar. Eu ia para a igreja, ouvia a palavra, mas eu não tinha aquele acompanhamento, não tinha brasa no meu altar. Eu nem sabia da existência do Espírito Santo, nenhuma experiência. Eu não tinha experiência nenhuma, eu só era filho de crente que ia para a igreja. Mas Deus tinha plano na minha vida, tanto quanto tem plano na vida de cada um que aqui está. E os planos de Deus não podem ser frustrados. Ou você faz, ou Ele vai dar um fim. Ele planeja a nossa vida. E a palavra de Deus diz que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Nossa vida tem que ser santa. Dia de domingo eu estava na igreja, no sábado eu saía com meu marido, eu casei com meu esposo, ele ainda vai dar um testemunho também, ele não servia a Deus. Eu fui criada desde pequenininha à igreja e, enfim, acabei sendo engolida. E um dia Deus deixou, eu fui, quando foi um dia, eu adoeci muito, eu trabalhava numa grande empresa estatal, eu adoeci muito. E naquela empresa ninguém sabia que eu era crente. As pessoas que convivem com vocês sabem que vocês são crentes? Amém? Glória a Deus. Eu era um tipo de crente que nem carregar a Bíblia eu carregava. Para você ver como é o tipo de crente que não tem brasa no altar. O tipo de crente que nunca experimentou o sobrenatural de Deus. E um dia eu adoeci muito. Eu era próspera, abençoada. Um dia, quando eu era ainda pequena, eu lembro que eu ia passando com a minha mãe e uma senhora, não sei se era uma cigana, se era uma profeta, não sei o que era. Ela disse: essa menina é sua filha? Minha mãe disse: é. Ela vai ser muito abençoada, vai ser muito próspera. E eu gravei aquilo na minha cabeça. Eu não sei, mas eu lembro muito bem dessa profecia quando eu era criança. E Deus me abençoou muito. Eu com 21 anos já tinha passado num concurso para uma estatal e Deus me abençoou, mas eu não tinha experiência com Deus nenhuma. E aí tinha festa na empresa, eu coordenava, eu estava envolvida ali, domingo eu estava na igreja, participando da ceia. Jesus! Amados, muitas denominações hoje ainda estão do mesmo jeito. Eu tenho sobrinhas minhas que estão em igrejas que não são discipulados, e chega show aqui em Manaus, está lá, todo mundo no show. Não tem brasa no altar. Não tem fogo. E ali eu adoeci para a morte mesmo. Porque eu não estava servindo para o propósito de Deus. Apesar de eu estar todo domingo na igreja, eu não fazia nada para Deus realizar o plano dele na minha vida, porque eu não buscava Deus. Eu fazia aquela oração básica: Pai nosso que está no céu, dormia. Adoeci muito, e Deus ia me levar, Deus ia me recolher. Eu tive uma peritonite aguda, uma doença que matou o Tancredo Neves, fiquei muito mal mesmo, quando eu estava morrendo, que os meus órgãos estavam paralisando, eu fiz que nem Ezequias, virei para o lado, orei, reconheci o meu pecado.
Reconheci como estava sendo a minha vida. Falei para Deus, Deus, tem misericórdia de mim. Se tu me tirares, se tu me deres uma outra oportunidade, me tirares, me curares, porque não tinha jeito. Eu tive uma peritonite, estava totalmente seccionada por dentro. E sabia, eu tinha certeza que eu ia morrer. Eu disse, Senhor, eu vou te servir. O apóstolo Tomé já era pastor desde os 18 anos. E eu falei para Deus, se tu me tirares dessa situação, eu vou te servir. E os médicos achavam que não tinha mais jeito para mim. Não tinha, os órgãos já estavam paralisando. Aí eu olhei para o lado, chorei e disse, eu vou dar testemunho por onde eu passar. E quando foi, os médicos me mandaram para casa, para passar a final de ano, quando eu retornei, aquele golpe não sarava. E de repente, quando eu retornei, que os médicos foram me examinar, eu estava totalmente sarada, curada, para a honra e glória do Senhor. E amados, a partir daquele momento eu levei Deus a sério. Eu não ia dar esse testemunho, eu não sei porque eu estou dando, a minha administração é outra, totalmente diferente, mas Deus quer falar com alguém aqui que não está levando ele a sério. Meu marido sabe, eu não estava programado para dar esse testemunho, mas Deus quer falar com alguém aqui que não está levando ele a sério. Alguém que está em cima do muro, nós não podemos ficar em cima do muro. Ou nós somos santos, servimos a Deus, ou nós pertencemos a Satanás. Nós não podemos ficar em cima do muro, nós não podemos dizer que servimos a Deus e não termos o nosso altar fumegante, ardendo, a brasa do Espírito Santo de Deus. É impossível você sobreviver sem estar com o Espírito Santo de Deus ali todo dia sendo alimentado através de oração, através de palavra, através de jejum, através de busca. É impossível. O altar vai se apagar. Nós temos que manter aceso o altar. Nós somos santuário de Deus. Nós somos santuário de Deus. Não é para haver pecado na nossa vida, na nossa casa onde o Espírito Santo habita. Ele não vai conviver com o pecado. Ele estava para vomitar, ele estava me vomitando da sua boca, porque eu não servia para nada no reino espiritual, para os planos que ele tinha preparado para mim. E amados, para eu não ter dúvida de que Deus ia estar me recolhendo, anos depois eu estava numa vigília, aí eu virei crente, tive encontro real com Deus, tive experiência com o Espírito Santo, saí do ministério que eu estava. Eu queria Deus, eu queria o sobrenatural de Deus na minha vida. E é isso que nós temos que buscar, o sobrenatural. Nós não temos que viver o natural, nós temos que viver o sobrenatural. Aquilo que aquele povo que estava saindo dali do Egito, sendo conduzido por Moisés, eles viram o sobrenatural de Deus, eles conviviam com o sobrenatural de Deus, mas mesmo assim eles ainda erravam. E Deus, cada vez que eles erravam, Deus fulminava. E não é diferente hoje. Não é diferente, amados. Muito cuidado, porque o mundo nos engole. Então, o nosso altar, que é o nosso coração, é o altar de Deus que deve permanecer em chamas diariamente. E quem acende essa chama no nosso coração é o próprio Deus. Basta nós buscarmos. E é complicado, porque dia por dia a gente vive uma batalha espiritual muito grande. É Deus e Satanás pelejando pela nossa vida. Quem nós alimentarmos mais,
é o que vai sair ganhando. Nós temos que alimentar o nosso espírito através das chamas do Espírito Santo de Deus. Esse altar tem que estar fumegante todos os dias. Experimente ficar sem orar, sem ler a palavra, sem buscar a presença de Deus, você vai morrendo espiritualmente. Você vai morrendo. Você deixa de ler a Bíblia um dia, no outro dia você já está com preguiça, e depois você não tem mais tempo, e depois tu já tem muita atividade, e depois tu vai morrendo. Há 15 dias, há um mês atrás mais ou menos, eu estou em fechamento de balanço. Eu estava tão ocupada, trabalhando até de noite, sendo cobrada, e é muita coisa, ministério é muita coisa. E eu estava sem buscar a presença de Deus. E eu comecei a sentir aquele vazio na minha vida. Lia a palavra sim, mas eu não tinha aquele contato com Deus, aquele fervor. E eu estava me apagando. E aí eu comecei a buscar, comecei a jejuar novamente. Aí o Espírito veio de novo. Veio de novo. E eu, esses dias, eu faço o meu devocional todos os dias no meu trabalho. Eu tiro um tempo para Deus quando eu chego no meu trabalho. E esses dias eu trabalhando, cheio do trabalho, mas ouvindo o louvor e as lágrimas descendo, porque eu estava sentindo a presença de Deus naquele lugar. Isso não deve ser diferente para nenhum de nós, jovens. Outro dia eu estava conversando com uma jovem que está fazendo faculdade, ela estava me contando a vida agitada dela. E ela disse que estava correndo com a leitura atrasada. Disse, filha, nem que seja no ônibus, lê a palavra, a gente ora em espírito, vai para o trabalho, vai orando em espírito para que Satanás não venha matar essa chama, que Satanás não venha apagar este fogo. Nós somos um sacerdote, nós temos que manter a chama, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Nós não podemos deixar apagar essa chama do Espírito em nosso coração. Quer ver uma coisa que acaba com a juventude? É a pornografia. Pornografia. Que tipo de crente nós somos se nós não formos santos? Pornografia está acabando com a juventude. O desejo carnal nessa fase é muito grande, mas você pode consagrar a tua vida a Deus. É difícil, mas consagre, jovem, sua vida ao Senhor. E fale para Ele, Senhor, é muito difícil, eu sou jovem, eu estou cheio de hormônio, me ajuda. Domina toda a minha carnalidade. Domina, Senhor, e deixa que Teu Espírito Santo flua em mim diariamente. Que todos os dias Tu venha apagar os desejos da minha carne. Mortifica a Tua carne, porque Tu és o santuário do Espírito. Amém? Amados, além das nossas orações, nossa comunhão diária, e nós temos que buscar estar aos pés do Senhor, o altar, o lugar de sacrifício. Nós temos que sacrificar todos os dias o desejo da carne. Amém? Todos os dias o nosso sacrifício é entregar para o Senhor aquilo que nos afasta dele. Todos os dias. O pecado são as cinzas. As cinzas são os pecados que ficam no nosso coração e abafam, atrapalham a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus. Amém? Mas, minha apóstola, como é que tem que estar esse meu altar? Como está o teu altar? É muito triste a gente ver no nosso meio
A gente vê muito isso, não é para existir no nosso meio, mas a gente vê muito isso no nosso meio. Eu e o apóstolo Luiz, a gente vive com o coração triste, que isso não é para acontecer no nosso meio. Mágoa, ressentimento, é para crente sentir? Raiva do seu irmão, inveja, intriga, porfia, não é de Deus. E a gente vê muito isso. Isso não é de Deus. Nós somos novas criaturas. As coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Lá em Colossenses 3, de 8 até 14 fala assim: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem, com seus feitos, e nos vestistes de novo, do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranha de misericórdia e benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Amém? Então, se nós conhecemos a palavra, se o Senhor já nos alcançou, já nos libertou, já nos tirou lá do Egito de pecado, por que nós ainda estamos cometendo os mesmos erros? Por que o nosso coração ainda é maledicente? Por que o nosso coração não sabe perdoar, não sabe amar o meu irmão, o nosso irmão? Isso não faz parte da nossa vida. Isso são cinzas que abafam o fogo do Espírito em nós. Isso é parte do velho homem. Cinzas que têm que ser removidas todos os dias da nossa vida. Nós não podemos alimentar esse tipo de comportamento. Se eu e o apóstolo Luiz que tratamos com nossos, ficamos tristes, imagina Deus, nosso Criador, o Espírito Santo de Deus, como vai habitar numa vida cheia de ódio, de ressentimento, de mágoa, de falta de perdão, de maledicência e por aí vai. Cinzas que precisam ser removidas do nosso altar. Amém? Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Vamos pedir, é fácil? Não! Nós lutamos todos os dias contra o pecado. O que nós temos que fazer é sujeitar ao Espírito Santo de Deus para que venha remover o que não preste em nós, cinzas velhas que não é para estar mais abafando o fogo do Espírito Santo em nossa vida. Nós somos santos lutando contra o pecado diariamente. Diariamente nós temos que estar limpando as cinzas do nosso altar e submetendo para que o Espírito Santo venha arder o seu fogo diariamente em nossa vida. Amém? E o fogo é o combustível do céu. O fogo deve ficar aceso continuamente no altar. A presença do Espírito Santo em nossa vida, ela tem que ser permanente. A palavra de Deus lá no livro de Mateus 3,11 fala: e eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? E esse fogo significa o fervor, dedicação, entusiasmo
e a presença de Deus sentida diariamente em nossas vidas. Amados, hoje nós devemos fazer uma reflexão sobre como está o nosso altar. Essa palavra, esse tema que foi escolhido é muito apropriado para nós. Muito apropriado. Nós temos que fazer essa reflexão. O que ainda tem no meu altar que eu preciso remover? Qual é a cinza que ainda está no meu altar que eu preciso remover? Mágoa? A maioria das pessoas guardam mágoa. A maioria das pessoas não sabe perdoar, apesar de que Deus é misericordioso. Ele é benigno. Ele, quando nós nos arrependemos, Ele vai lá e nos perdoa. Ele perdoou meus pecados, Ele me deu uma segunda chance. Quantos aqui já tiveram a segunda chance? Deus perdoou e Deus deu uma segunda chance. Meu esposo, Deus deu uma segunda chance para o meu esposo. Eu vou falar, mas ele tem dado testemunho. Não vou falar mal da vida do meu esposo. Um testemunho para a glória do nome do Senhor. O testemunho dele, que já ouviu, amados, ele tinha um pecado que muitos que aqui estão, com certeza têm. É uma coisa muito, muito comum. Pornografia. Deus. Amados, talvez você pense que aquela imagem que alguém manda para ti, que tu vê ali, não tem problema nenhum, tem Satanás, tem compagira, tem tudo que não presta por trás disso. E isso desagrada o coração de Deus. Isso é cinza que tem que ser removido da vida do cristão. E meu esposo achava que era normal, que Deus não estava vendo, até que a mão de Deus tocou nele. Ei, isso aí não é para ti não. E ele pegou um câncer. Ele ia morrer. Mas ele se arrependeu e confessou a Deus e pediu perdão. E hoje, para a glória de Deus, ele está curado. Amados, isso é cinza, que significa que sempre devemos confessar nossas faltas diante de Deus e restaurarmos a nossa comunhão com Deus, limpar o nosso coração e pedir: Senhor, vem remover, eu não tenho força. Vocês pensam que é fácil? Não é fácil, é uma batalha espiritual do inferno. É o próprio Satanás pelejando para que você não seja liberto. Ele foi para o Policamp, ele se arrependeu, pediu perdão, se consertou. Quando chegou no Policamp, a ministração estava sendo feita, estava pregando a palavra e Satanás passando aqui, filho. Pornografia. Na hora da ministração. É ou não é batalha espiritual? Batalha espiritual. Não é natural a mulher se manipular, nem o homem se manipular. Para isso Deus escolheu o homem e a mulher para casarem e serem um só. Aleluia. Sexo antes do casamento é cinza no altar. É pesado? É, a gente tem que falar, vocês são jovens. É complicado, é. Mas só a misericórdia de Deus, conseguimos, é só consagrar a tua vida a Deus. Senhor, é muito difícil, Pai, os desejos são grandes, mas Deus é maior do que o teu desejo. Ele pode controlar. Você pode fugir do pecado. Eu conheci um pastor que ele resolveu purificar a vida dele para Deus, santificar.
E aquele homem, ele fugia da aparência do mal. Ele era do nosso ministério. E eu conversava com aquele rapaz, ele dizia, não, eu estou orando para Deus me dar a pessoa certa para eu casar, porque eu sei que ele já está providenciando. E as moças, era um pastor chama atenção, rapaz solteiro, bonito, moreno bonito, e as meninas chegavam, pastor, tu me dá carona, botava metade do peito para fora, me leva em casa. Ele olhava lá para o outro lado, não, irmã, eu não dou carona para a mulher. As irmãs da igreja provocavam ele. E ele dizia, não, no meu carro não entra a mulher sozinha. E aquele homem, ele se reservou. E era atacado. Te via que as irmãs atacavam ele, mas ele era firme. Eu dizia, meu irmão, como é que tu consegue? Porque cada mulher andando em cima de ti, ele dizia, minha vida no altar é muita oração, é muita consagração. Eu consagro todo dia o desejo da minha carne. E ele conseguiu. Ele ficou 10 anos esperando que Deus desse a esposa para ele. E Deus estava providenciando a esposa para ele. E ele consagrava todo dia. Ele consagrava a vida dele e pedia para Deus, Deus me guarda, Deus me protege. Deus... Enquanto isso ele ficava fugindo da mulherada que estava em cima dele. Ele fugia, consagrava. Ele vivia colocando fogo no altar. Ele colocava fogo no altar todo dia, porque se não tivesse fogo, ele caía. Vocês estão compreendendo o que é o fogo no altar? É a presença do Espírito Santo todos os dias na nossa vida, dominando o nosso eu, a nossa vontade, o nosso sacrifício é o nosso eu, a nossa carne, a nossa vontade. Esse é o sacrifício que nós temos que fazer todos os dias na nossa vida. Amém? O ofertante deve se vestir com veste de santidade. Que coisa interessante Deus fala aqui. O sacerdote vestirá a sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne. E levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e a porá junto ao altar. Depois de expirar as suas vestes e vestirá outras vestes e levará a cinza para fora do arraial. Amém? Tirar a cinza. Ele tinha que remover toda a sujeira do altar, porque o altar tem que estar limpo, para que o fogo do Espírito venha arder. Impressionante a observação que Deus faz com aqueles sacerdotes. As vestes de linho simbolizavam a santidade. Então, para nós mantermos o nosso altar em ordem, é preciso nos vestirmos com as vestes de santidade. Separação, consagração, dedicação. Se desejamos a presença de Deus em nossas vidas, temos que viver consagrados e dedicados ao Senhor. Amém? E a pergunta que eu faço, como estão nossas vestes espirituais? Como está a sua santidade? Hoje é dia de conserto com Deus. Nós não podemos sair do jeito que nós entramos aqui, porque hoje Deus está falando com cada jovem que aqui está. Como é que Ele quer o altar da nossa vida? Essa mensagem é muito aplicada para nós, para os dias de hoje, quando o mundo está oferecendo tantas coisas através das mídias sociais. É impressionante, você abre o Instagram, tem algumas coisas lá que tu busca, daqui a pouco já tem um monte de coisa que não é para estar ali. Facebook, toda a área de comunicação visual está ali para te provocar, para te seduzir, para te fazer pecar, para abrir o desejo no teu coração. Verdade. Tudo nos envolve, o mundo nos envolve. Hoje eu tive uma experiência, sábado é dia de consagração.
E quando foi ontem, no final, ontem, sexta-feira, no final do expediente, a minha chefe chamou todo mundo e disse: amanhã eu quero todo mundo lá na Grêmio Esportivo da Aparecida, né? Que tem negócio de carnaval, aquelas coisas. Quero todo mundo lá. É negócio político e todo gerente tinha que estar lá com a sua equipe. Aí eu mandei hoje para o apóstolo Luiz uma foto lá no Grêmio de Aparecida, né? O pessoal lá. Gente, eu me senti no próprio inferno. Imagina uma pastora dentro daquele Grêmio e haja boi. Aquela batucada toda lá. E eu consagrando para vocês. 7 dias de consagração. Eu disse: Senhor, não tem como eu consagrar nesse ambiente. E alguns crentes já... Jesus, para vocês verem como o mundo envolve a pessoa. Às vezes o crente já está aqui, o samba está ali, o crente já está... Né? Meu Deus, eu ali incomodada, porque ia ser 1 hora de boi. E aquela batucada louca lá, gente. Eu digo: meu Deus, como é que eu estou consagrando aqui dentro? É assim que o mundo faz. Aqueles crentes já estavam ali no ritmo do boi sambando. Eu digo: Jesus, como a carne é fraca. E é assim, o mundo seduz. O mundo seduz o homem. Amém? E a pergunta é: como está o teu altar? Você já não sente mais a presença de Deus? Não sente mais vontade de ler a Bíblia? Quanto tempo você não tira um momento da tua vida para estar sós com Deus orando? Faça essa reflexão hoje. Aqui está o altar do Senhor. Vamos fazer um concerto hoje com Deus. Amém? Porque Deus quer restabelecer a comunhão. Deus quer habitar no teu coração através do Espírito Santo dele. E ali Deus habitava no meio daquele povo, lá no meio do deserto, habitava. Ele tinha um relacionamento ali, tete a tete com Moisés, dando os comandos, a direção, todas as diretrizes, como é que ele queria que o homem se comportasse. O que era para fazer, o que não era para fazer. E ali aquele povo, a cada dia aprendia mais com Deus. Aquele povo começou a conhecer a característica de Deus, a santidade de Deus. Porque tudo de Deus é perfeito. Não é de qualquer jeito. Não é para ficar em cima do muro, uma hora eu sou de Deus, outra hora eu sou do mundo. Eu sou de Deus, tenho que me posicionar como homem e mulher de Deus. Não dá para ficar no muro, porque se você ficar no muro, o mundo vai te engolir. Porque o caminho para servir Jesus é estreito, o mundo é largo, vai te dar mais opções, porque Satanás ele é sujo, ele vai te dar coisas que chamam a atenção do teu coração, que prende a tua atenção lá no mundo. Por isso hoje, Deus te chama. Se tu não sente mais a presença do Espírito Santo na tua vida, se tu está precisando tirar, remover aquilo que tira a tua comunhão com Deus, deixa no altar hoje. Ninguém vai condenar ninguém, nós estamos aqui reconstruindo o nosso relacionamento com Deus. Estamos aqui porque Deus nos deu uma oportunidade. Ele está dizendo: filho, tu és um escolhido meu, já te tirei de lá, te trouxe para cá, tu já não faz mais parte do mundo. Deixa as cinzas do teu passado para lá. Eis que tudo se fez novo. Amém? As cinzas abafam o fogo. Deus quer um fogo limpo e santo em nossas vidas. Amém?
Então, amados, quanto maior a sua entrega, maior manifestação de Deus na sua vida. Aquele povo teve a experiência de ver os milagres de Deus. Qual experiência tu já tem com Deus, com o Espírito Santo de Deus? Ou tu conhece Deus só de ouvir falar? É diferente. Conhecer Deus só de ouvir falar não é bom. Nós temos que ter experiências com Deus. Experiências sobrenaturais. Ele está pronto a mostrar para nós o poder, a unção, o poder daquilo que Ele pode realizar na nossa vida. Para mim, Ele mostrou a cura. Eu estava desenganada, minha experiência com Ele foi extraordinária. E a partir daquele momento, nunca mais eu fui a mesma. Eu nunca mais fui a mesma. Eu mudei até de ministério. Eu só queria saber de fogo. Eu queria sentir o fogo do Espírito. Porque eu vi ali até os médicos espantados com o que Deus fez na minha vida. Como assim ficou curada? Eu disse, foi Deus. Foi Deus. E cada um de nós tem experimentado algo com Deus. Cada um de nós tem algo para contar do que Deus fez na nossa vida. Se você não tem nada para contar do que Deus fez na tua vida, tem alguma coisa errada. Porque Ele faz. O Deus que nós servimos, Ele faz. Ele é um Deus de poder. Ele é um Deus de amor. Ele só quer que nós nos arrependemos do nosso pecado. Amém? E hoje Ele fala contigo. Tira toda a cinza do teu altar, porque eu quero botar fogo. Quero botar fogo neste altar. Amém? Vocês são a geração, amados. Vocês são a geração que Deus escolheu para este momento. A Marche Brasil nunca experimentou o que nós estamos vivendo hoje. Falo eu que sou fundadora da Marche. Nunca nós tivemos um movimento como nós estamos tendo hoje. De uma vez no mês, reunirmos todos os nossos jovens para ministrar sobre a vida deles. Para evangelizar. Nós fomos chamados para ganhar vidas. Deus nos tirou do lamaçal de pecado, nos trouxe. Nós temos que levar essa novidade das pessoas. Que Jesus perdoa, que Jesus salva, que Ele muda a nossa história, que Ele muda a nossa vida. Assim como Ele mudou a minha. Eu perdi um irmão, que era quase gêmeo do apóstolo Tomé, líder da mocidade, um grande homem de Deus, que era subdelegado da Receita Federal. Ele deixou um fogo estranho subir para o altar dele. E Deus deu todas as chances para ele. Infelizmente, ele morreu com 30 anos. Jovem, bonito, inteligentíssimo, igual o apóstolo Tomé. Ele era subdelegado da Receita Federal, um grande homem de Deus. Mas ele foi dominado pelo mundo. E não teve mais retorno para ele. Deus recolheu ele. Mas ele teve tempo de se arrepender. Porque Deus, Ele não convive com o pecado. Ou você é santo, ou não. Amém? Eu encerro essa palavra pedindo àqueles que querem remover a cinza do seu altar. Dobre o seu joelho aqui na frente, nós vamos orar por você. Seja lá o que for. Seja lá o que for, talvez uma mágoa, um ressentimento, uma coisa pequenininha que está atrapalhando a tua vida, a tua comunhão. Aquilo que está atrapalhando tu sentir a presença do Espírito Santo de Deus. É hora de conserto, glória a Deus. Chega aqui na frente, eu chamo o apóstolo Ives, Bispa Kézia, pastor Marco Bruno, pastora Michele. Aleluia, Deus.
Oh, aleluia. Saia de onde você está, Deus quer colocar fogo no teu altar. Ele quer remover toda a cinza neste momento. Ele quer fazer um conserto contigo. Ele está pronto a perdoar. Ele não está te acusando. Ele só quer que o teu altar esteja limpo. Ele quer remover toda a cinza que está atrapalhando o mover dele na tua vida. Aquilo que estiver atrapalhando, confessa com o Senhor agora. Senhor, ainda tem um cinza na minha vida que precisa ser removido, Pai. Porque vocês são essa geração para os últimos dias. Vocês são a geração que Deus escolheu para os últimos dias. Ele quer te usar, mas Ele não usa a vaso de qualquer jeito. Chama os pastores aqui na frente para vir orar. Por favor, vamos orar, vamos ungir essas vidas. Oh, aleluia. Chama os pastores. Pode vir, amado, você que está precisando de um reforço espiritual, você que está precisando ter uma experiência com o Espírito Santo de Deus, vem aqui. Vem aqui que o Senhor vai limpar o teu altar, vai remover tudo aquilo que está atrapalhando a comunhão dele contigo. Aleluia. Comece a falar para Deus. Se tiver que chorar, chora na presença de Deus. Se tu não tem força, pede força para o Espírito Santo de Deus. Não deixe nada que não pertença a ti. Eu trouxe a minha. Pensar nisso, tu queres amor. Queima tudo em mim. Não deixe nada que não pertença a ti. Oh,